Segundo Reis, capítulo 7. Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Nós iremos ler a partir do versículo 3. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3. Glória a Deus. Esperar um pouquinho, depois posso achar. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3. Diz assim a santa palavra de Deus, meus irmãos. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui também, morreremos. Vamos, pois, agora e demos contra o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor, quem, meus irmãos? O Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, de cavalos e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós reis dos heteus, reis dos egípcios, para vir contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram ali prata, ouro e vestes, e foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Os leprosos disseram assim: esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados, por isso saí do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos
Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide, vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Louvado seja o Senhor, né, meus irmãos? Tem mais coisas aqui, mas vamos ler só até aqui no nome de Jesus. Como só agradeço um minutinho. Senhor, fala conosco, Senhor, nos ensine, Senhor, nos inspire. Senhor, que não seja o homem falar, mas seja o seu Espírito Santo nos dando conhecimento da sua palavra. Por amor do teu santo nome, tenha misericórdia das nossas vidas e não permite que eu venha trazer nada que é meu, mas tudo que é teu, tudo que é do teu Espírito, tudo que é espiritual, tudo que é santo, tudo que é agradável ao Senhor, para a edificação da igreja, para o levantamento da igreja, para a direção daquele que está perdido, para iluminar o caminho daquele que está em trevas. Meu Deus, a sua palavra é fiel e poderosa para isso. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus está falando de 4 leprosos. Os leprosos, meus irmãos, eram aqueles homens que eram homens rejeitados, homens que eram deixados a mercê, abandonados, fora da cidade. A gente percebe aqui, por exemplo, esses 4 leprosos, eles não estavam dentro da cidade, eles estavam fora da cidade. E quando eles voltam para anunciar, eles gritam dos portões. Então, dizem, meus irmãos, estudos, que os leprosos não podiam conviver dentro da cidade, mas eles tinham que viver fora da cidade. Então, geralmente, vivia-se assim, grupos de 5 leprosos, 4 leprosos, 1 leproso. Eles eram tirados da cidade porque aquela doença, meus irmãos, da lepra, era vista para as pessoas como uma maldição, como algo ruim espiritual. E alguns estudiosos dizem também que algumas pessoas acreditavam que aquilo também pegava, que aquilo era transmissível, o corpo todo ferido, e eles tinham medo daquilo transmitir. Então o leproso também, ele não podia tocar. Por isso a gente também vê, meus irmãos, lá nos evangelhos de Mateus, quando aquele leproso ele vai se aproximar de Jesus, ele fica de longe, ele se prostra de longe, e ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus, meus irmãos, ali contra a tradição judaica, a Bíblia diz que ele vai tocar naquele leproso, e ele vai dizer: eu quero, fique limpo. E imediatamente aquele homem foi curado, meus irmãos? Jesus ele vai contra a lei, Jesus ele vai contra as normas, os costumes daquele povo, que dizia que não podia tocar no leproso, mas Jesus tocou, mostrando, meus irmãos, que ele faz aquilo que as pessoas dizem que não pode ser feito. Aquilo que não pode ser feito, Deus ele pode fazer. Quantas pessoas já argumentaram, meus irmãos, com Deus, dizendo: mas isso não pode, mas isso não tem como. E, meus irmãos, a resposta de Deus sempre foi essa: os impossíveis do homem é possível para o Senhor. Maria questionou, dizendo: como será isso? E o anjo, meus irmãos, que foi enviado para Maria, dizendo: o Espírito de Deus te envolverá. É Ele que vai fazer essa obra. Zacarias disse: como será isso se eu já sou velho e minha mulher já é velha? O anjo disse: eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Os impossíveis do homem é possível para o Senhor. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Abraão disse: Senhor, mas como é isso? O Senhor diz: Abraão, há algo demasiadamente difícil para o Senhor? E não, meus irmãos, não há nada muito difícil para o Senhor. Não há nada muito grande para o Senhor. Sendo que os impossíveis nossos é possível para Deus. Os impossíveis do médico é possível para Deus. Aquilo que a nossa mão não pode fazer e alcançar, a mão de Deus pode fazer e pode alcançar. Aleluia. Por isso Jesus tocou naquele leproso e aquele leproso ele foi curado. Jesus não precisava tocar. Jesus bastava falar. Aquele centurião disse: Senhor, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e digo ao meu servo: faz isso, ele faz, e digo ao outro: faça aquilo, ele faz. Se o Senhor
aquele homem leproso, meus irmãos, ele é purificado. Os leprosos, meus irmãos, eram aqueles homens eleitados, abandonados, aonde as pessoas, meus irmãos, desprezavam. Eu fico imaginando aqui o sentimento que havia no coração de um leproso, de rejeição, de abandono, aonde as pessoas ali tinham nojo dos leprosos, aonde as pessoas não queriam os leprosos perto, e já não bastava, meus irmãos, o sofrimento que eles tinham daquela lepra, pois era uma doença ali, meus irmãos, muito sofrida. Já não bastava o sofrimento pessoal que a doença causava, ainda tinha esse sofrimento, meus irmãos, social, aonde eles eram obrigados a viver longe da sua família, da sua casa, das pessoas que ele amava, ver os seus amigos virar as costas, ver os seus amigos, as pessoas próximas olhar para ele com nojo, evitar de tocar, evitar de se aproximar, ser visto como alguém impuro, então tinha esse sofrimento também de um leproso. Mas eu percebo, meus irmãos, na palavra de Deus, alguns leprosos, aliás, a maioria dos leprosos que a Bíblia cita, foram homens de atitude, foram homens, meus irmãos, que tomaram decisões importantes, que mudaram a sua vida ou a vida de outras pessoas. Isso nos mostra, meus irmãos, que o Senhor Deus, Ele não está à procura de pessoas perfeitas, pessoas limpas, mas pessoas, meus irmãos, que têm atitude aonde Ele possa usar. Mas eu sou pecador, mas eu sou sujo. Isso aí, meus irmãos, o Senhor Ele nos limpa, o Senhor nos purifica, o Senhor nos transforma. Aqui eu me lembro, meus irmãos, de uma passagem de Isaías, onde Isaías tem uma visão do trono de Deus, os serafins, meus irmãos, que voavam ao redor do trono e cantava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Mas a Bíblia diz que um anjo, ele sai voando lá do altar com uma brasa que ele tirara do altar com tenaz, tocou nos lábios de Isaías e disse: pronto, o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi tirada. Então, meus irmãos, Isaías, ele passa agora a ouvir Deus falar, e a voz do Senhor dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías dizia: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E o Senhor disse: vai. Isaías era um homem pecador. Isaías vivia no meio de um povo pecador. Ele disse: eu estou perdido, eu vou morrer, porque eu sou pecador e os meus olhos viram o Senhor. Mas o anjo diz: o teu pecado é perdoado, a sua iniquidade é tirada. Mas eu sou pequeno, mas eu sou incapaz. Gideão dizia: eu sou menor na casa do meu pai, minha família é a mais pobre, Manassés. Mas o anjo dizia: acaso não é o Senhor que está te enviando? Acaso não é o Senhor que está te levantando? Não é o Senhor que está te mandando ir? Meus irmãos, você pode dizer: mas eu não sou capaz, mas eu não posso, mas eu sou isso, mas eu fiz aquilo. Mas se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, o Senhor Ele te limpa, o Senhor Ele te purifica, o Senhor te capacita. Aquele que te chamou, aquele que te fez a promessa, aquele que disse vai, é Ele que te sustenta. Meus irmãos, certa vez o Senhor Ele chamou os seus discípulos e disse: vá e não leve sandália, não leve alforje, pode ir. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nada faltou, mas o Senhor sustentou, o Senhor guardou, o Senhor alimentou, o Senhor sustentou os servos dele, os apóstolos, e aquele, meus irmãos, que o Senhor enviou para a missão de pregar o Evangelho. De fato, meus irmãos, é Deus que nos sustenta. É Deus que nos guarda, nós estamos de pé por causa do Senhor. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Israel que o diga. É a misericórdia de Deus que nos sustenta, que nos mantém de pé. Não é a nossa própria capacidade, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes, mas é porque Deus Ele nos sustenta. Então, meus irmãos, nunca pense você no seu interior que você não pode, que você não é capaz, que não vai acontecer, porque você é pequeno, porque você não sabe falar. Ei, meus irmãos, se foi Deus que te chamou, se foi o Senhor que te levantou, Ele vai te capacitar. Foi Ele que te ungiu, é Ele que coloca na sua boca as palavras, é Ele que te guia pelo caminho que você deve caminhar. Então, meus irmãos, aqueles homens eram leprosos, mas eles tiveram uma atitude. E o Senhor, meus irmãos, Ele gosta da atitude. O que chama a atenção do Senhor em Gideão, se não é a atitude de Gideão, a coragem de Gideão, a
vida para salvar as ovelhinhas ali do seu pai, lutando com o leão e com o urso. O que é que chama a atenção de Deus, meus irmãos, se não é a atitude de um homem, a atitude de uma mulher, de uma pessoa que não tem medo, de uma pessoa que é corajosa? Meus irmãos, por isso mesmo a palavra de Deus diz ali que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por isso Gideão ele vai pregar e vai dizer assim: os tímidos e os covardes podem voltar para trás, porque Deus, meus irmãos, ele busca, pessoas, meus irmãos, que tenham coragem. Os apóstolos sempre oravam ao Senhor e diziam: Senhor, me dê ousadia para que eu possa pregar a sua palavra, me dê, Senhor, ousadia para que eu possa fazer a sua obra. Meus irmãos, nós precisamos disso. São atitudes, meus irmãos, que podem mudar tudo. Pode mudar tudo na nossa vida e pode mudar tudo na vida de outras pessoas, como a gente vê aqui, nesses leprosos. Os leprosos estavam fora da cidade e eles disseram assim: se ficarmos aqui, morreremos. Vamos morrer, porque não tem comida aqui. Se entrarmos na cidade, também morreremos. Havia fome em Samaria. Um dia uma mulher passou e disse: socorre-me, ó rei. E o rei rasgou as vestes e disse: de onde te socorrerei eu? Da ele ou do lagar? Se o Senhor não te socorrer, como que eu vou fazer isso? Porque ali, meus irmãos, a fome era tão bizarra e tão absurda, que a Bíblia narra a história de pessoas matando o próprio filho para poder comer. Meus irmãos, e ali, meus irmãos, o rei ele rasga as suas vestes quando vê aquela situação de calamidade que estava a sua terra, o seu reino. As pessoas estavam ficando loucas por causa da fome. Havia fome, havia desespero. O próprio rei se desesperou, meus irmãos. O rei ele vai se desesperar e ele vai dizer assim: faça-me os deuses o que quiser. Se amanhã a cabeça de Eliseu estivesse sobre a cabeça dele, o rei agora começa a querer matar o profeta. A fome começa agora a causar loucura. É uma mulher que mata o seu filho, é o rei que rasga as vestes, é o rei agora que quer matar o profeta, é um que culpa o outro, é um que briga com o outro, é aquele levante, é aquela confusão na cidade, porque havia fome na cidade. Porque o povo estava morrendo esfomeado. Mas Eliseu, meus irmãos, se levanta como um profeta, como uma voz de Deus naquele tempo de calamidade. E Eliseu ele vai profetizar. E Eliseu vai dizer: amanhã, a essas horas, haverá abundância nessa cidade. Haverá comida nessa cidade. Não é através de Eliseu que Deus vai trazer a prosperidade, a comida, o sustento. Eliseu vai ser uma voz que profetiza. Deus vai usar 4 leprosos para cumprir essa palavra. Às vezes, meus irmãos, Deus levanta para profetizar. Não quer dizer que essa pessoa saiba como que isso vai acontecer, ou que ela tenha nas suas mãos um recurso para fazer aquilo acontecer. Mas Deus a levantou para falar. Deus a levantou para profetizar. Às vezes Deus vai usar outra pessoa para fazer com que essa palavra se cumpra. Meus irmãos, e tanto aquele que profetiza como os leprosos que foram lá, meus irmãos, tiveram essas atitudes de entrar no arraial dos Sírios, ambos foram instrumentos do Senhor, ambos foram ferramentas de Deus. Por isso, meus irmãos, o dom que Deus dá para cada pessoa é diferente, mas ambos são de tamanha importância na casa de Deus. Paulo diz: aquele que profetiza, aquele que ora, aquele que cura através das orações, aquele que fala em línguas, aquele que interpreta, tudo é importante, pois nós somos um corpo, Então, Paulo vai dizer assim: acaso todos profetizam, ou todos têm unção de curar, ou acaso todos falam em outras línguas, ou todos interpretam? Não, mas o Espírito Santo concede a cada um conforme ele quer. O Senhor levanta aqui Eliseu para profetizar. Eliseu não fazia nem ideia como que aquilo ia acontecer, mas Eliseu é a voz de Deus no meio daquela calamidade, no meio da fome. E Eliseu vai dizer: amanhã, a essas horas, haverá comida nessa cidade, haverá abundância nessa cidade. Meus irmãos, isso é um ato de uma fé tão sobrenatural,
porque não tinha de onde vir, não tinha condições humanas, não tinha condições humanas daquilo acontecer. E o capitão, sendo humano, sendo um ser humano, né, como nós, ele vai dizer assim: isso não pode acontecer, nem se o céu se abrir, nem se Deus fizer janela no céu, isso não pode acontecer. Mas, meus irmãos, a fé não é algo que a gente explica, mas é algo, meus irmãos, que nós cremos. Às vezes Deus está falando algo com você, e você vai olhar e você não, mas isso aqui tem como acontecer? De onde vai vir isso? Isso é impossível acontecer. Mas pela fé, meus irmãos, nós cremos na promessa de Deus, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Eliseu vai olhar para aquele capitão e vai falar assim: você vai ver isso acontecer, porém você não vai provar, você não vai desfrutar, você não vai viver a promessa de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque ele não creu. Meus irmãos, a nossa arma é a fé. O que vai nos fazer nos apossar da promessa, meus irmãos, é a fé. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, mas é a nossa fé, né? Então, meus irmãos, nós não podemos perder a fé. Nós temos que crer em todo o tempo, nós temos que crer até o último instante, crer nas promessas de Deus, crer na solução, crer que Deus vai trazer um escape, crer que Deus está cuidando de nós, crer, meus irmãos, que no céu tem um Deus que zela pelo seu povo, Deus que cuida do seu povo. Nós não podemos perder essa fé. O Senhor Jesus, ele diz que o Senhor, ele fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de noite, embora pareça demorado nos responder. Mas Jesus diz: eu digo que depressa o Senhor fará justiça. Aleluia. Mas quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha, meus irmãos, o que Jesus ele vai nos perguntar. E essa pergunta de Jesus, meus irmãos, ela foi feita lá há mais de 2025 anos atrás, e ela ecoa hoje, meus irmãos, trazendo reflexão até hoje ao nosso coração. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A fé vai se esfriando, nós vamos perdendo a fé, nós estamos nos tornando seres mais materialistas, meus irmãos. Nós estamos nos tornando seres, meus irmãos, mais empoderados, confiando cada vez mais nos nossos recursos, no nosso dinheiro, na nossa condição financeira, aquisitiva, no que a gente tem guardado, no que a gente tem de pôr. A cada dia que passa, nós estamos nos tornando pessoas mais assim. E quanto mais, meus irmãos, nós nos aproximamos disso, mais a gente esfria a fé, mais a gente perde a fé. Então, meus irmãos, nós precisamos zelar pela fé, nós precisamos conservar a nossa fé. Por isso, não fique chateado quando Deus permitir que você passe certas lutas, porque às vezes, meus irmãos, certas lutas que a gente passa é para exercitar a nossa fé, é para testar a nossa fé, é para a gente agir a fé. Porque, meus irmãos, como tudo na vida, quando não é usado, acaba se perdendo, acaba ficando enferrujado. Mas às vezes Deus ele permite que a gente passe por algumas coisas para exercitar a nossa fé. A Bíblia diz que a perseverança ela gera sim esperança. Então, as tribulações, né? As tribulações, ela produz esperança, as tribulações produzem perseverança, perdão. Então, e a perseverança é experiência, esperança. Então, quer dizer, através de uma coisa ruim, é gerado coisas boas na nossa vida também. Não é porque algo é ruim, que aquilo, né, meus irmãos, que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco, porque aquilo é para a nossa perdição. Não é para a nossa perdição. Lázaro estava doente e disseram ao Senhor: Senhor, aquele que tu ama está doente até a morte. O Senhor disse: mas isso é para a glória de Deus. Olharam para o cego de nascença e disseram: Senhor, mas quem pecou esse é os pais para ele nascer cego. O Senhor ele disse: isso aí é para a glória de Deus. Então, às vezes, tem coisas ruins, meus irmãos, que a gente julga como ruim na nossa vida, mas que vai ser, meus irmãos, de glória para o nome do Senhor, para que a gente venha crescer espiritualmente, para que a gente venha amadurecer espiritualmente, para que a gente venha exercitar a nossa fé e venhamos, meus irmãos, sair disso mais forte do que quando a gente entrou. Meus irmãos, aqueles 4 leprosos, eles vão, meus irmãos, eles não sabiam, mas eles estavam sendo movidos por Deus. Ele se levanta e ele diz assim: se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, há fome na cidade, também morreremos. Vamos entrar no arraial dos sírios, do inimigo. Vamos lá no arraial dos nossos inimigos.
morrer, viveremos, temos uma chance. Ainda que improvável, mas temos uma chance. Vamos ver. E eles foram. O pastor Silvani aqui na sexta-feira, uma palavra de Esther, que a gente vai ver essa mesma decisão. Ela vai dizer: se perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. Mas eu vou fazer. Eu vou tentar. Eu vou agir. Eu vou tomar essa atitude de conversar com o rei. É uma ação, meus irmãos. A ação de Esther salvou todo o seu povo. A ação daqueles 4 leprosos não vai salvar somente a sua vida, mas vai salvar todo o povo, toda a cidade de Samaria. Vai fazer com que a promessa de Deus se cumpra. Vai fazer com que aquele povo que estava morrendo de fome agora sacie a sua fome. Meus irmãos, e quando nós somos pessoas de atitude na presença de Deus, nós somos como, meus irmãos, gigantes espirituais. Porque, meus irmãos, Deus é conosco, Deus vai na nossa frente. Quando o Senhor disse para Gideão: vai, Gideão, o Gideão toma aquela atitude, era 300 homens, mas a Bíblia diz que os inimigos achavam que era uma multidão. Aqui a Bíblia diz, meus irmãos, que era 4 leprosos, mas nos ouvidos dos inimigos era como se fossem exércitos, como se fossem cavalos e carros marchando contra eles. Então, nos ouvidos dos inimigos não era 4 homens, era um exército. E eu creio, meus irmãos, que de fato havia um exército com aqueles 4 leprosos. Era um exército celestial. É um exército, meus irmãos, que luta, que peleja as nossas guerras, só que a gente não consegue ver com esses olhos. Meus irmãos, Eliseu viu, quando ele disse para Geazi: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu sabia do exército que estava acampado ao redor deles naquela cidade, que tinha um exército, o exército celestial, acampado, protegendo eles. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Quando nós somos pessoas de atitude, Deus ele olha para nós e Deus nos aprova. E Deus ele compra as nossas batalhas, Deus compra as nossas brigas. E as nossas batalhas agora são as batalhas do Senhor. Meus irmãos, atitude vale muito no mundo espiritual. Agora, se a gente ficar parado, né, meus irmãos? Se a gente deixa assim mesmo, aí vai morrer mesmo, não tem jeito. Esther falava assim: mas eu não posso falar com o rei. Mas você sabe que a lei diz que eu não posso falar com o rei. Os leprosos poderiam dizer assim: mas a gente não pode entrar na cidade, a gente também não pode entrar no arraial e não pode fazer nada, não tem como. Mas, meus irmãos, não foi isso que eles fizeram. Esther falou: se perecer, pereci. Os leprosos disseram: se nos matar, então somente morreremos. Vamos falar também, meus irmãos, do leproso Naamã. Foi um homem que teve uma atitude, e essa atitude salvou a sua vida. Ele vai até Israel, porque disseram lá em Israel há um profeta, há um homem de Deus, e ele ia restaurar dessa lepra. Estava ali Eliseu, meus irmãos, um profeta de Deus. E Naamã vai até o homem de Deus. Na verdade, ele vai até o rei, e ele vai pedir uma carta do seu rei, pedindo que o rei restaure Naamã da lepra. Mas então o rei vai rasgar suas vestes, dizendo: esse rei está querendo romper comigo, pois ele pede algo que não está em meu poder fazer. Mas o homem de Deus, Eliseu, fica sabendo disso e diz: ei, manda ele vir até mim e saberá que há profeta em Israel. E ali, meus irmãos, Naamã vai até a casa do homem de Deus. Mas o homem de Deus não sai para conversar com Naamã. O homem de Deus não sai para atender Naamã. Mas o homem de Deus, ele vai mandar o seu moço, chamado Geazi, vai e diz a esse Naamã. Naamã não era qualquer homem, Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era um grande homem na Bíblia diante do seu Senhor. Era chamado de herói da guerra. Era o Naamã. Mas Eliseu não vai atender Naamã. Ele vai mandar o seu moço ir lá e diz: vai, mergulha 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Agora, meus irmãos, Deus estava pedindo mais uma atitude de Naamã. Mas aquilo para Naamã era demais. Naamã dizia assim: eu pensava que ia ser diferente. Eu pensava que ele ia vir, ia me curar, ia orar por mim, ia colocar as mãos sobre o local da lepra e ia restaurar o leproso. Em Damasco há rios mais limpos do que esse. E Naamã foi com indignação. Mas o moço de Naamã, disse: meu pai, se o profeta tivesse dito algo difícil, acaso não farias? Ele disse: lava-te e ficará limpo. Apenas isso. Quer dizer, o que custa?
E Naamã agora vai tomar mais uma atitude. Naamã vai mergulhar 7 vezes no Jordão. E a Bíblia diz que a carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança, a pele de uma criança. A gente percebe, meus irmãos, aqui o que? Homens que eram leprosos, homens que eram desprezados, homens que eram rejeitados, homens que eram sofridos, homens que eram, meus irmãos, que tinham ali cicatrizes na alma, pela rejeição, pelas lutas que viveram, pelas dores que sentiram no seu corpo. Mas a gente vê que foram homens capazes, meus irmãos, de mover os céus. Foram homens capazes, através das suas atitudes, através das suas ações, de causar coisas extraordinárias, de tornar o impossível em coisas possíveis. O que dirá de você? O que dirá de mim, meus irmãos? Se nós também, a semelhança daqueles leprosos, por mais que tenhamos nossos sofrimentos, nossas lutas, nossas batalhas. Ai, pastor, eu tenho passado por tantas lutas, tanta dificuldade, tanta batalha, mas diante dessas crises, dessas lutas, dessas batalhas, desses sofrimentos, dessas cicatrizes que você tem, se você se levantar com atitude diante de Deus, será que também você, meus irmãos, não tem esse poder de mover os céus e trazer, meus irmãos, coisas sobrenaturais sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o povo, né, o seu povo? Eu tenho a certeza que sim, meus irmãos. Eu tenho a certeza que as nossas atitudes nos tornam gigantes. As nossas atitudes nos tornam, meus irmãos, pessoas grandes, espiritualmente falando. Ao passo, meus irmãos, que a gente dá um passo e o inimigo enxerga, ouvir um exército marchando. A gente falar e o inimigo ouvir um exército falando. Quando a gente gritar, o inimigo ouvir um exército gritando. É o exército de Deus que está com aqueles, meus irmãos, que têm atitudes e ações. O leproso lá que foi até Jesus foi um homem que teve uma atitude também. A Bíblia fala dos 10 leprosos também, meus irmãos, que tiveram atitudes. Uma atitude muda tudo. Foram homens leprosos, foram homens que eram desprezados, foram homens sofridos, mas foram pessoas, meus irmãos, que alcançaram sua cura, alcançaram seus milagres e alcançaram bênçãos para o seu povo, como foi aqui no caso de Israel. Foram homens que entraram no arraial dos círios, e foram homens, meus irmãos, que aqui é uma inspiração para nós, que não pagaram com a mesma moeda o sofrimento que receberam, pois quando eles estavam na abundância, eles disseram: nós não fazemos bem em se aproveitar disso sozinhos. Vamos até a cidade e vamos anunciar aos ouvidos do rei. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que Deus nos deu um coração assim também. Às vezes a gente recebe mal, às vezes pessoas nos maltratam, às vezes pessoas nos fazem mal, e a gente, depois que a gente sobressai, depois que a gente se dá bem, depois que Deus nos faz crescer, às vezes a gente quer, sei lá, se vingar, ou dizer: tá vendo aí, você me desprezou, tá vendo aí, você, quando eu passei por isso, não me ajudou, quando eu passei por isso, né, não me socorreu, não me apoiou, olha onde eu estou agora. Às vezes a nossa carne quer isso, né, meus irmãos? Mas o homem que é levantado por Deus, a mulher que é levantada por Deus é diferente. Quando ele está naquela abundância, ele diz assim: eu não estou fazendo bem comendo sozinho, desfrutando sozinho. Eu vou anunciar aos meus irmãos que aqui tem alimento, que aqui tem comida. Eu vou guiar os meus irmãos até onde eu cheguei. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Meus irmãos, eu estava aqui no altar, o Espírito Santo me mostrava, me dizia que nós precisamos ter mais atitudes. Atitudes, meus irmãos, atitudes espirituais, né? De a gente orar, de a gente agir a nossa fé, de a gente fazer coisas cuja a gente nunca fez diante de Deus, porque as nossas atitudes podem causar algo extraordinário na nossa vida, meus irmãos, né? Coisas extraordinárias na nossa vida. Ter atitudes, ter ações, isso é muito importante, né, meus irmãos? Paulo ele diz assim, se você for ver a fé, é algo que é crer, né? Mas Paulo diz assim que a fé sem obras é morta. A fé ela vem de atitudes. Ele diz assim: olha, me mostra aí a tua fé sem obras,
E eu, através das minhas obras, mostrarei a minha fé. Quer dizer, através das minhas ações e atitudes, eu mostrarei que eu tenho fé. É tão grande, meus irmãos, a atitude, né? E Deus procura quem tem atitude, você sabia disso? Lá na visão de Isaías, o Senhor diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Isaías, olha a atitude de Isaías, ó. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Cadê os homens de Deus desse tempo? As mulheres de Deus desse tempo? Para levantar as mãos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me envia. Senhor, eu quero. Senhor, eu vou. Senhor, eu faço. Deus está procurando isso, meus irmãos, mas às vezes Deus não está o quê? Achando. Porque muitas das vezes Deus está achando um povo que quer fazer o que quer e não o que Deus quer. Ah, eu quero isso. Eu quero ser obreiro. E se quer, ele é. Mas se ele não quer, ele não é. Não é a vontade de Deus, é a vontade dele. A gente precisa viver tempos, meus irmãos, em que a gente faz a vontade do Senhor. Aonde Deus diz assim: você vai ser um obreiro, você vai ser um pastor. Não quero, não quero. O profeta Elias, ele diz assim para Eliseu: você sabe o que eu fiz contigo. Então você vai e volta, porque a gente tem que ir. Olha que coisa, meus irmãos. Não era o que Eliseu queria, mas era o que Deus queria. Jonas, ele falou: eu não vou para esse canto que Deus quer, não. Eu vou para outro. Mas o Senhor diz: eu vou mostrar para você, Jonas, que não é o que você quer, é o que eu quero. Você não foi chamado para viver a sua vontade, você foi chamado para viver a minha vontade. E bem declarou Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É as vontades de Cristo, é o desejo de Cristo, é o querer de Cristo. Ele diz assim: o viver que eu tenho na carne é para Deus, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. Então, meus irmãos, o Senhor está em busca de pessoas que tenham atitude. Está escrito assim: o Senhor diz assim: eu estou à procura do homem que se coloca na brecha entre mim e o povo. Aqui, meus irmãos, é uma analogia que Deus faz. Por quê? Deus, ele estava falando que ia castigar o povo. Deus estava falando que ia castigar o seu povo, que o povo havia pecado, que o povo havia errado, e que Deus ia avançar contra o povo. Essas eram as profecias. E ali, meus irmãos, naqueles tempos, os muros eram um sinal de proteção. Então, quando o inimigo ia contra o povo, os muros eram o que barravam, os muros eram o que protegiam. Só que um muro com brecha, ele não protegia nada. E aí Deus está fazendo o quê? Deus está falando o quê aqui, ó? Que o povo dele, os muros do povo, estavam rachados. E Deus estava procurando um homem que se colocasse na brecha, que impedisse o castigo chegar, que impedisse a punição chegar. Alguém, por exemplo, como Moisés. Moisés foi o homem que se colocou na brecha entre Deus e o povo, aonde intercedeu, aonde Deus disse: Moisés, esse povo aí acabou, não vou mais no meio desse povo aqui, eu vou consumir esse povo aqui. Moisés, ele intercedeu. Moisés disse: Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, as nações da terra vai dizer que o Senhor, esse povo morreu no deserto porque o Senhor não tinha força para colocar o povo na terra prometida. Senhor, e Moisés foi intercedendo, Moisés foi lutando, Moisés foi, meus irmãos, buscando pelo povo, e Moisés alcançou a graça de Deus. Então é isso que Deus está procurando também: homens com atitudes, homens que se colocam na brecha, homens, meus irmãos, pessoas, homens, mulheres que se colocam na brecha para salvar o povo, para salvar a família, para salvar o casamento. Pastor, é o meu casamento, é a minha família, é a igreja, é o corpo de obreiros, né? Deus está à procura de homens, de pessoas que se colocam na brecha para interceder, para lutar, para orar, como aqueles 4 leprosos, que por intermédio daqueles 4 leprosos, ele trouxe salvação para toda a cidade. Deus está à procura de pessoas assim, meus irmãos. Pessoas como Abraão, que intercedeu, que orou: Senhor, mais cidade, Senhor, e os justos que estão na cidade, Senhor, tem. E talvez Abraão não conseguiu salvar toda a cidade, mas conseguiu salvar o seu sobrinho. Talvez a gente
nós, mas Deus quer a gente, meus irmãos, lutando. Glória a Deus. Deus quer pessoas, homens que se coloquem na brecha e lute. E lute, meus irmãos. Porque as nossas ações têm um peso gigantesco. Agora, a falta da nossa ação, meus irmãos, vai dar aqui. Imagina se Esther tivesse mantido sua decisão. Não, eu não posso falar com ele. Todo aquele povo tinha morrido. E se aqueles 4 leprosos falassem: a gente não pode entrar na cidade, e também a gente não pode entrar em Samaria, e a gente vai morrer de qualquer jeito, a gente vai morrer. É melhor a gente vai ficar aqui porque a gente vai demorar mais para morrer. Se a gente entrar na cidade, eles vão esfaquear a gente, vão nos matar, né? Então vamos ficar aqui. Quem demora mais para morrer, quem sabe até a gente morrer de fome, chove, a gente consegue alguma coisa para comer. Não, eles agiram, eles tomaram a atitude. Meus irmãos, é isso que Deus está procurando. É isso que Deus está buscando. Eu estava aqui sentado, Deus estava falando, o Espírito Santo estava falando isso comigo, sobre atitude, sobre a gente ter atitudes diferentes, sabe? A gente orar, como a gente talvez não tem orado, né? Despertar, como talvez a gente não está despertando, né? Fazer algo, meus irmãos, uma decisão mesmo, uma atitude no mundo espiritual. Vou passar a orar mais, meu Deus, a partir de hoje vou ser essa pessoa, né? Vou orar como não tinha orado, vou voltar a ler a tua palavra como eu parei de ler, vou cumprir o meu chamado de uma forma a qual eu não estava cumprindo. São atitudes, meus irmãos, atitudes, sabe? É sair do mesmo lugar, é se levantar do mesmo lugar e falar: quer saber, se acontecer, mas eu vou. Se não der certo, não deu, mas eu vou fazer. Se eu morrer, morri, mas eu vou tentar, eu vou entrar no arraial dos Sírios, eu vou lá conversar com o rei, eu vou fazer, eu vou agir. O que vai acontecer, eu não sei, mas eu vou fazer. Glória a Deus. Deus está procurando isso. Glória a Deus. Porque de fato o resultado não está em nossas mãos, mas a luta sim está em nossas mãos. Né, meus irmãos? Eu falo assim: eu vou começar a orar de madrugada, eu vou começar a orar tal dia, eu vou começar a fazer ações. Um dia uma irmã falou assim: pastor, só me dá a chave da igreja que eu vou começar a orar às 6 horas da manhã na igreja, todos os dias. E ela começou, e eu lembro que ela ia direto orar na igreja, de manhã direto. Às vezes eu passava para resolver alguma coisa, estava indo orar na igreja, sozinho. Uma ação, meus irmãos, que move para o mundo espiritual. Você entendeu? É uma ação. Agora a gente fica parado, a gente não faz nada, a gente não se move, a gente não faz nada diferente. E às vezes a cidade está faminta, as pessoas estão enlouquecendo de fome, às vezes eu estou doente, às vezes, sabe? E a gente não faz diferente. Nós precisamos fazer diferente, nós precisamos. As nossas ações, as nossas atitudes, ela move sim, meus irmãos, o mundo espiritual. O líder da igreja, Pedro, foi preso. A igreja diz que quer saber que eles poderiam desanimar, né? A própria palavra diz: ferirá o pastor, as ovelhas ficará dispersa. Quando Jesus foi ferido, as ovelhas se dispersou. Mas a Bíblia lá diz que em Atos, quando Pedro foi preso, a igreja fez o quê? Vamos orar. E orar sem cessar. A Bíblia diz que havia oração incessante em favor de Pedro. Foi uma coisa diferente ou não foi? Era uma oração que não cessava por Pedro. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo naquela prisão. Deus liberta Pedro das prisões. Você tem dúvida, meus irmãos, que as nossas ações, que as nossas atitudes, ela move o mundo espiritual? Ela move, meus irmãos. Às vezes nos falta forças para isso, fé. Mas eu creio que o Espírito Santo está te fortalecendo nessa noite. Eu creio que Deus está falando com você nessa noite. Você vai se levantar, você vai ser o homem da brecha, a mulher da brecha, que vai lutar pelo povo. Talvez esse povo é a tua família, o teu filho, é o teu casamento, é a tua família. Talvez esse povo é o corpo de obreiros, é essa igreja. Talvez, sabe, não sei qual é o povo, talvez é essa cidade. Mas Deus vai te levantar para você lutar pelo povo, para você trazer salvação para aquele que estava morto, trazer alimento para aquele que estava faminto. Deus vai te levantar para isso, meus irmãos. Deus está te chamando para isso. A voz do Espírito Santo dessa noite está dizendo: quem enviarei, quem há de ir por nós? Glória a Deus.
E eu creio que Deus está falando no seu coração, que Ele quer te enviar, que Ele quer te usar, que Ele quer colocar na sua boca as palavras dEle. Aleluia. Então, meus irmãos, glória a Deus. O Espírito Santo está falando comigo aqui nessa palavra, né? Estava falando comigo enquanto eu estava sentado ali com essa palavra, para que a gente possa tomar atitudes e para que a gente possa falar sobre isso, né? E Deus está colocando no meu coração para a gente poder viver aqui uma campanha, um propósito, né? Pautado nisso daqui, meus irmãos, em atitude. Precisamos sair do lugar, precisamos nos levantar e agir, precisamos nos levantar e fazer. Nós precisamos disso. Nós, o povo de Deus, precisa disso. E meus irmãos, eu vou estar orando mais, pedindo, meus irmãos, né, a Deus o que Deus quer entregar nessa campanha, nesse propósito, para vocês, para todos nós, né, mas a campanha vai ser pautada nisso, né, vai ser esse tema, atitude na nossa vida, né, as atitudes que nós podemos tomar. Nós vamos aprender na palavra de Deus quais atitudes que Deus espera de nós, quais atitudes que nós podemos tomar, que vai mover o mundo espiritual, né, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida pessoal. Nós vamos aprender sobre isso, tá? Então, muito provavelmente nós vamos dar início a essa campanha, meus irmãos, a partir do domingo da ceia do Senhor, né? Muito provavelmente, mas a gente vai estar falando mais sobre isso. Peço, meus irmãos, que você esteja orando por isso, porque eu creio que o que Deus está entregando aqui, o que Deus está falando aqui, o que o Espírito Santo está falando aqui, meus irmãos, é porque Ele quer nos entregar coisas, Ele quer fazer coisas, Ele quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio, mas Ele não está encontrando a atitude que Ele procura, a atitude que Ele busca. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus está trazendo aqui um mover espiritual, e Deus encontrará em nós as atitudes e as ações que Ele procura. Eu creio nisso em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Quem crê também no nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Diga glória a Deus, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, agradeça ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, comece já hoje, né? O pastor me falou que o propósito vai começar no domingo da Santa Ceia. Já começa hoje em nossas vidas. Já comece hoje, ter atitudes diferentes e ações diferentes. Glória a Deus, meus Glória a Deus. E eu creio que coisas vão acontecer extraordinárias na nossa vida. Presta atenção, meus irmãos. Nunca houve alguém que agiu e não aconteceu nada. Glória a Deus. Não houve. Quando alguém age, algo acontece. Vamos agir em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus.